através de você. E eu queria dizer que eu estou agora ao vivo também, ao vivo não, eu estou gravando também para o nosso canal no YouTube, Pastor Ayrton Lima. E você que está me assistindo agora pelo canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se você puder se inscrever, se você puder compartilhar essa palavra, se você puder dar um like, vai ser muito importante. Eu agradeço desde já. O meu alvo é chegar a 150 inscritos, estou com 111 e eu creio que é possível. Se vocês me ajudarem, a gente pode, você comigo, levar a palavra de vida, levar o Evangelho da Graça para muito mais pessoas através do canal no YouTube, ok, queridos? Então, eu queria liberar essa palavra agora para todos nós e espero que você seja edificado, que você continue até o fim aquilo que Deus planejou para a sua vida. Amém? Então, queridos líderes, você que está me ouvindo, eu creio que você não nasceu só por nascer. Eu creio que você não está nesse momento, nessa geração, só por estar. Eu creio que Deus, Ele colocou você nesse tempo, aqui em 2021, para um propósito. E você que está me ouvindo agora, você está aqui porque Deus quer levar vida, Deus quer levar graça, Deus quer manifestar a bondade dEle na vida das pessoas que estão desesperadas através da sua vida. Amém? Veja bem, meus queridos, nós estamos vivendo um tempo onde nós temos sido muito atacados na mente. Sabe, a nossa mente nunca foi tanto um campo de batalha. Porque é o tempo todo a gente recebendo bombardeio da parte do inimigo, da parte do diabo, para que a gente pare. E se realmente, queridos, foi Deus que me colocou nessa posição, e eu creio que foi, então, verdadeiramente nós seremos o tempo todo bombardeados, o tempo todo atacado. Simplesmente porque Deus nos colocou nessa posição de liderança. Você não é líder só por causa de um título. Você é líder porque Deus colocou dentro de você uma capacitação necessária para que através da sua vida pessoas sejam influenciadas. Sabe, esse momento que nós estamos vivendo, a impressão que nós temos é que aquilo que o Senhor nos confiou parece que não está acontecendo. As coisas parecem que não estão avançando. As coisas parecem que não estão acontecendo. E por causa disso, sabe, a gente começa, poxa, a minha célula não vai, os irmãos não respondem, os irmãos não entram na minha célula online, sabe? Há tanta facilidade hoje, mas há uma preguiça espiritual. E quando a nossa mente começa a ser bombardeada por pensamentos como este, o que acontece? Acontece que nós somos tomados por pensamentos de desistência o tempo todo. O tempo todo a gente ouve sugestões no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração. Para que continuar? O povo é muito difícil, o povo não responde, o povo não participa, o problema é você. Sabe, devido a isso tudo que está acontecendo, a gente acaba se sentindo totalmente impotente em relação a abençoar, a influenciar pessoas. E aí a gente acaba querendo desistir. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, sem você precisar responder, mas que você possa refletir. Imagine que se José tivesse desistido, queridos, o que seria daquele povo? O que seria da casa dele?
O que seria da família dele? O que seria da humanidade naquela época? Se José desistisse quando ele foi bombardeado, não só na mente, mas no corpo literal, no corpo físico, por tantas barbáries, a começar pelos próprios da sua casa. Seus irmãos jogaram ele no poço, depois venderam, ele foi escravo, ele foi acusado injustamente. Imagine se José desistisse, haveria uma mortandade terrível, assustadora, através da fome ali no Egito, queridos. Agora, imagine também se Davi tivesse desistido por causa do tempo. Houve um grande tempo no momento que ele foi ungido como rei, até o momento que ele assumiu o trono, foi um tempo muito grande. Imagine se ele tivesse desistido. Nós nunca saberíamos que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Aliás, não existiria isso. Imagine se você desistir, queridos. Quantas perdas haverá? Então eu quero dizer para você, meu querido, não desista da posição que Deus te colocou. Pastor, você fala isso, mas você não sabe como é difícil. A minha célula tem 10 pessoas, eu falo com eles, eu mando mensagem para eles, eu falo que a reunião vai começar hora tal, e no final só um que entra, ou nenhum entra, ou 2 entram. Imagine se você desistisse, esse que entrou não seria abençoado. Então o fato de um já é o suficiente para você prosseguir, e prosseguir cheio de alegria. Sabe por quê? Porque você está na posição que Deus te colocou, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos entender, você precisa entender, que ainda que as coisas estejam difíceis em relação ao meu chamado, em relação à minha liderança, ainda que as coisas estejam, parece que não acontecendo, eu quero dizer algo para você. Você é sal da terra. Amém? Lá em Mateus 5,13 diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, olha só, a gente precisa entender que, ainda que as coisas estejam completamente difíceis, você continua sendo sal, queridos. A Bíblia diz também que nós somos, que você é luz do mundo. A Bíblia diz assim: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz, onde? Diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra, queridos. Sabe, o desejo nosso é colocar sabor, é dar sabor em multidões numérica. Mas glória a Deus, se a nossa multidão é 1, se a nossa multidão é 2. Sabe, a única coisa que vai nos levar a parar é se a gente estiver fazendo por ego. Se é para o ego, olha quantas pessoas, sabe? Mas se não, se a gente está fazendo com convicção que é para o Senhor, ainda que seja para 1, ainda que seja para 2, a palavra de Deus para mim e para você hoje é: continue fazendo. E quando fizer, ainda que para 1, dê o seu melhor, sirva o seu melhor. Ofereça o melhor que Deus tem te dado. Meu irmão e minha irmã, vocês estão entendendo? Dá um joinha aí. Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz, queridos, que Deus
Porque muitas vezes também nós somos bombardeados com palavras, é porque você não sabe fazer, é porque você não é nada, é porque você não fez isso, você não fez teologia, você. Deixa eu falar algo, a Bíblia diz que Deus ele tem o poder de pegar as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pode pegar as coisas pequenas e transformá-las em coisas grandes. Olha o que diz 1 Coríntios 1, a partir do 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não foram esses top das galáxias que foram chamados, queridos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Oh, glória! Então veja bem, quando Deus ele te chamou, não foi porque ele viu muitos méritos em você. Poxa, esse ali é o cara, essa ali é a cara, é a mulher, essa ali é a... Não, porque é Deus que faz através de nós, é Deus que faz através de você. Nós vimos aqui agora que Deus ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa, inclusive você. E eu vou dizer algo para você. Você já é grande e forte, queridos. Diante do diabo você é um gigante poderoso, porque você não tem temido ele. Você é forte porque você não tem parado diante das adversidades. Então, ele pegou você de onde ele pegou e colocou você numa posição de grandeza, numa posição de alguém poderoso diante do diabo, diante do inferno. Olha só, Deus ele conta com você. E ele conta com você não é porque você tem um monte de talentos próprios e juntando com a sabedoria de Deus vai acontecer. Não, tudo vem dele, tudo é dele, sem ele nada podemos fazer. Ele pegou você, queridos, e colocou a essência dele dentro de você para que seja ele que faça e que a gente seja apenas um recipiente, um canal, sem nenhum mérito. Amém? Olha só, Deus pegou quem? Para você ter uma ideia que Deus, ele de fato escolheu você. Deus, ele pegou Moisés. Moisés era um fugitivo, Moisés era um assassino, Moisés morava no deserto. Moisés, se isso não bastasse, ele tinha problemas na fala e Deus fez dele o grande libertador de Israel. Está lá em Êxodo, no capítulo 2. Deus pegou aquele moço que estava lá fugindo sem perspectiva nenhuma, trouxe ele para o centro da vontade dele e fez de Moisés quem nós sabemos que Deus fez. Deus pegou, sabe quem? Para você não ter dúvida que foi Deus que te escolheu, que foi Deus que te chamou, com as suas limitações, com as suas deficiências, com as minhas deficiências, com as minhas limitações. Deus, ele pegou Jefté, que foi um homem, filho de uma prostituta. Jefté, ele foi expulso do seio familiar pelos irmãos. Sabe? Foi expulso, foi mandado embora. E Deus pegou esse homem e o colocou por cabeça. E ele, a Bíblia diz lá em Juízes 11, que ele libertou os israelitas. Agora, é tremendo porque com Jefté também, assim como Davi, havia um monte de gente que ninguém dava um tostão furado.
Talvez ninguém dê um tostão furado por a gente. Talvez pessoas olham para a gente e nos desprezam e nos têm por desprezível. Mas o diabo, ele sabe o valor que você tem diante de Deus e contra ele. Você é valoroso, você é forte no Senhor. É por isso que o Senhor diz assim: olha, em mim, diga o fraco eu sou forte, diga o pobre eu sou rico. Olha só, Deus, ele tirou Davi do curral para que ele governasse o povo de Israel. Isso mostra que Deus, ele pegou no pó homens que não tinham nada para oferecer. E quando eu falo homens aqui, irmãs, eu estou falando de vocês também. Isso significa que Deus, ele buscou no pó homens que não tinham nada para oferecer, sem estudo, sem capacidade, desgostosos da vida, em aperto, e Deus os transformou naqueles valentes de Davi. Você pode, ei, olha aqui para mim, você pode não ser valente diante da sociedade, você pode não ser valente diante de um ou outro que não te valoriza e não valoriza a unção que está sobre você. Mas eu quero dizer para você que diante do diabo você é muito valoroso, queridos. O diabo treme quando você chega, entre aspas, perto dele. Ele tem pavor porque você tem permanecido. Ele achou que ia te afugentar, ele achou que ia te parar, ele achou que ia brecar você, que ia amarrar você com esse cenário que nós estamos vivendo, mas ele quebrou a cara, porque quanto mais ele tenta prender, mais você está indo, quer seja através das redes sociais, quer seja influenciando uma pessoa, e glória a Deus por isso. Amém, meus queridos? Sabe, aqueles homens ali, eles não tinham nada para oferecer, mas o Senhor os ergueu, e eu creio que Deus ergueu aqueles homens, porque encontrou neles temor, encontrou neles dependência, e nós sabemos o quanto nós temos dependido de Deus nesse tempo, queridos. Nós dependemos de Deus porque nós sabemos que nós não somos absolutamente nada, nós somos apenas um vaso, um recipiente, que deixa Deus usar com o conteúdo dele, com a glória dele, com a unção dele, com a palavra dele, com o amor dele. Então vamos continuar, líder, discipulador, pastor, não desista, não abra mão daquilo que Deus confiou nas suas mãos, em nome de Jesus. Quando a Bíblia diz que Deus pode levantar, como está dizendo aqui, através de Davi, daqueles homens, de Jefté e daqueles homens que com ele estiveram. Quando Deus diz que Deus pode levantar qualquer pessoa, é porque de fato Ele pode. Olha só, Paulo, quando ele saudou os irmãos tessalônicos, olha o que ele disse. Sabemos, irmãos amados, está lá em 1 Tessalonicenses 1,4, na NVI. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Olha só, a palavra de Deus, ela é para mim, ela é para você, ela diz respeito a nós. E da mesma forma que o apóstolo Paulo, ele se dirigiu àqueles irmãos tessalônicos, hoje o Senhor, ele se dirige a nós, através da vida do apóstolo Paulo, para dizer o quê? Que Ele nos escolheu. Você é um escolhido de Deus, não tenha dúvida. Muitas vezes a dúvida vem, será? Mas eu sou assim. Deus sabia exatamente como você era e como você é. E Ele não colocou ênfase nisso. A ênfase que Ele colocou, sabe qual foi? Em relação àquilo que Ele poderia fazer através de você. Amém? Agora, na cabeça de muita gente, sabe, o Senhor devia fazer o quê? Pegar gente que tem, digamos assim, muita influência. Na cabeça de muita gente, o Senhor devia fazer o quê? Pegar gente que tem muita preparação acadêmica e muito mais. Deus, de fato, Ele trabalha também nesses. Nós não podemos negar.
Porque Deus ele não faz distinção de pessoas, mas geralmente essas pessoas que têm um grau natural elevado, muitas vezes eles se acham melhores. E Deus, ele só levanta aqueles que não são. Por quê, pastor? Lá em 1 Coríntios diz, 1 Coríntios 1:29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É por isso que Deus ele prefere, digamos assim, não sei se essa palavra é correta, pegar nós, eu, que saí lá daquele lugar, como diz o outro, onde o vento faz a curva, sabe, pegar você de onde ele pegou, porque não tem como, não tem a mínima chance da gente se vangloriar. Eu sei que você sabe que é Deus que faz através de você, sabe? Olha só, Moisés era gago e ele foi chamado para libertar o povo. Jeremias, ele era novo demais e não sabia o que falar. Gideão, queridos, era o menor da sua casa. Isaías lembrou-se que os lábios dele eram lábios impuros. O que isso sugere para a gente? Eu não vou nem entrar nos detalhes, mas ele diz que os lábios deles eram impuros. Abraão, querido, ele já era velho, e a mulher dele, Sara, ela era estéril, sabe? Mas Deus mesmo assim os chamou. Para quê? Para que nenhum deles, e nos chamou também, para que nenhum de nós se vanglorie, achando que é a gente, é Ele. Ei, meu irmão, Deus, Ele não te chama de acordo com as suas habilidades, mas Ele te chama pelas suas impossibilidades, para te fazer possível, em nome de Jesus Cristo, para confundir os que são. E isso Ele faz para que uma coisa fique bem clara, não é você que faz, é Ele que faz através de você. É Deus que faz, queridos, e Ele pode fazer. Amém? Agora, eu pergunto, por que Deus faz? Deus faz, a resposta está lá no Salmo 12:5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Deus ele faz, ele vai continuar fazendo por causa da opressão dos pobres e por causa dos gemidos dos oprimidos. Irmãos, olha só, isso é tremendo demais. Por quê? Porque o que mais há hoje é um povo oprimido. O que mais há hoje são gritos de pessoas gemendo, pedindo socorro, gemidos de necessitados. E aí o Senhor se levanta através das nossas vidas para liberar vida naquelas pessoas que estavam mortas nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu espírito. Nos dias de hoje, essa é a verdade. Tem muita gente pedindo, clamando por socorro. Essas pessoas hoje estão desesperadas e sem esperança. Elas estão sem esperança, sabe por quê? Porque elas não conhecem o nosso Deus. E porque elas não conhecem, elas têm padecido. Agora, por que elas não conhecem? Porque talvez a gente não tenha falado. Talvez nós não temos falado mais ainda. Sabe, você fala, manda mensagem, aproveita o momento, não perca as oportunidades. O apóstolo Paulo diz que nós devemos falar, pregar a tempo e fora de tempo. Vamos falar. Olha só, tem uma frase do Paul
Walcher, aquele escritor famoso, que ele diz assim, ó: cada óbito, cada tragédia, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade e preparar-se para encontrar-se com Deus. E mais, e ajudar outros a o encontrarem. Amém, queridos? Vou repetir. Esse pastor, escritor, ele escreveu que cada óbito, cada tragédia, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis desse mundo e meditar sobre a eternidade e preparar-se para encontrar-se com Deus e ajudar outros a se encontrarem com Ele. Isso é top. Eu achei top essa frase desse pastor. Então, para resumir, cada tragédia, queridos, é um lembrete dessa passagem de Tiago 4, que diz que sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Então a nossa vida é assim. A gente precisa abrir mão da sutilidade da vida, sabe? O diabo ele lança pesadamente, desista. Isso não é algo fútil, querido, isso é algo importantíssimo, então não desista. Quer desistir de algo fúteis? Desista das coisas que não edificam, das coisas que não trazem nenhum proveito para você, para a sua família, para a sua casa. A nossa vida é como uma neblina e logo ela se dissipa. A vida ela passa muito rápido. Os filhos crescem, pessoas morrem, tragédias acontecem. Então, por isso, meus amados irmãos, eu quero dar um conselho para todos nós, que a gente não perca tempo. Devemos fazer como o profeta Isaías, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Pastor, às vezes a gente pergunta assim: mas se as pessoas não quiserem? Deixa eu falar algo para você. Pastor, já estamos no 17º dia, mandei mensagem, ninguém se manifestou. E se os outros 4 dias eu mandar mensagem e as pessoas não quiserem saber, não responderem? Deixa eu falar algo para você. A nossa missão, queridos, é sermos testemunhas. Lá em Atos 1:18, lá em Atos 1:8 diz assim: e sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas. Esse é o nosso papel. Se as pessoas vão querer ou não, não é problema nosso. A nossa responsabilidade é pregar o evangelho a toda criatura, porque aí depois que for pregado, será o fim. Amém? E tem mais, meus irmãos. O evangelho das boas novas para os doentes, para os angustiados, para os aflitos, para os deficientes e necessitados, sempre será doce e atraente. Prestou atenção nisso? O evangelho das boas novas para os doentes, para os angustiados, para os aflitos, deficientes e necessitados, sempre será doce e atraente. Já para os fariseus, os santos, sempre será amargo e ofensivo. Hoje, eu acho que foi hoje, ou foi ontem, nós ouvimos o testemunho da Raquel, lá do Ide por Mais Um. Ela mandou uma mensagem para uma amiga dela, que ela não tinha contato há muito tempo. A menina falou que nesses últimos tempos, o que mais veio na cabeça dela foi para acabar com a vida dela. Isso é, queria morrer, queria se matar, queria tirar a vida. Mas aquelas palavras de Raquel deu um revigoramento na vida dela. Olha só, a Raquel sabia que ela estava com esses pensamentos suicidas? Com certeza não.
mas o Espírito Santo sabia. É por isso que não somos nós que fazemos, é Deus que faz. E as boas novas, queridos, para esta mulher, para os angustiados, para os aflitos, para os necessitados, sempre será doce e atraente. E hoje o que mais tem são pessoas aflitas, são pessoas necessitadas, são pessoas desesperadas, são pessoas a ponto de fazer uma loucura. O Evangelho, querido, é atraente para essas pessoas, parece doce para essas pessoas. Então vamos liberar a palavra de vida através de um texto, através de um testemunho, através, sabe, Deus ele está dando direção. Quantos testemunhos nós temos ouvidos, queridos? Vários. Agora, talvez você fale assim, pastor, sabe, eu o que mais estou pensando nesses últimos dias é abrir mão da minha célula. Sabe, parar com isso, esse negócio de célula. Sabe, é só aborrecimento. A gente se prepara, a gente marca, a gente se esforça, a gente ora por eles, a gente jejua, coloca, sabe, eles nas nossas orações e eles não respondem. Aí será, pastor, que vale a pena servir a Deus? E eu pergunto para você, será que vale a pena servir a Deus? Fique aí para você. Mas eu vou te contar o que o próprio Deus fala a respeito disso, se vale a pena ou não. Nós vemos lá no livro do profeta Malaquias várias confrontações de Deus em relação ao comportamento do seu povo naquela época de Jeremias. Só que antes de Deus confrontar aquele povo, Deus ele lembra aquele povo do seu amor incondicional por eles. Lá em Malaquias 1:2 diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Olha Deus falando para aquele povo, eu vos tenho amado. Aí continua, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Aí nós vemos lá em Malaquias 1:6, Deus falou, Malaquias 1, do 6 ao 8 e o versículo 14. Deus falou que o povo desprezava. Deus falou, vocês ficam me desprezando. E o povo, quando que a gente despreza você, Deus? Aí ele fala, quando vocês trazem para mim animal cego para me oferecer. Vocês estão me desprezando. Aí continua, em Malaquias 2,17. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis em que o enfadamos? Aí Deus diz, nisso que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Então, na cabeça daquele povo, e eles ficavam enfadando, eles ficavam perturbando, digamos assim, a Deus, dizendo, Deus, ele faz coisas boas para as pessoas más. Os maus, aos olhos de Deus, são os bons. Aí eles questionavam a Deus, aonde está o Deus do juízo? Agora, eu quero me deter um pouco mais sobre esse último ponto aqui, aonde Deus fala que o povo usou palavras duras, palavras agressivas contra ele. Está lá em Malaquias 3:13 ao 18. Eu só vou ler 2. Diz assim, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Aí o povo fala, vós dizeis, Deus falando que o povo dizia isso, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha só, que coisa aqui. Eles mesmos falavam que era inútil servir a Deus. O que aproveita?
sabe, guardar os preceitos, servir a Deus, porque felizes são os soberbos, porque eles aqui falando que esses soberbos, eles cometiam impiedade, mas mesmo assim eles prosperavam, que Deus não estava nem aí para esses atos deles. E por certo, muitos de nós cristãos, provavelmente, já falamos ou pensamos como o povo daquela época. Olha lá aquele, roubou tanto e está tranquilo, está livre. Olha o outro, aprontou tanto e está livre. Ah, esses daí que são os abençoados. Eu que sirvo a Deus, eu que dou o melhor para Deus. Olha a minha vida como está. É aperto, é fazendo conta o tempo todo. Sabe, muitos de nós já pensamos como o povo daquela época. Principalmente, irmãos, quando nosso imediatismo é frustrado, ou quando nossos anseios pessoais, eles não são alcançados, ou quando nós somos humilhados, ou quando somos tirados dos holofotes para sermos, digamos assim, obscurecidos, ou até como achamos que os elogios a nós que deveria ser devido é entregue a outros. Ou, de repente, quando o dia mau abate sobre nós, aí quando acontece tudo isso com a gente, qual é a conclusão que nós temos? Que servir a Deus, que ser um crente, não tem nos trazido nenhum tipo de benefício. Infelizmente, queridos, muitos de nós estamos, digamos assim, voltados, estamos centrados apenas nos benefícios terrenos. Como o povo daquela época de Malaquias, que olhava para a prosperidade do povo pagão idólatra e concluía que eles faziam mal e recebiam as bênçãos. Agora, olha só que a partir daqui como é interessante. Porque a partir daqui, o Senhor, Ele fala, Ele diz que vale a pena servi-lo. No versículo 16 de Malaquias 3. Então, olha só. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Agora, só dando uma pausa aqui. Você teme ao Senhor. Amém? Dá um joinha. Eu sei que teme. Você teme ao Senhor. Aí o Senhor diz assim: os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E não só isso, mas havia um memorial escrito diante de Deus para os que temem ao Senhor. Agora, o que significa um memorial? Memorial, queridos, pode ser um relato de fatos ou pessoas memoráveis. Olha só, um relato de fatos ou pessoas memoráveis. Também pode ser um livro usado para anotar aquilo de que alguém deseja lembrar-se, ou ainda um monumento erguido em homenagem ou memória de algum acontecimento ou pessoa. Irmãos, isso é top das galáxias, porque a Bíblia diz que para aqueles que temem o nome dele, há um memorial, isso é, há uma homenagem lá diante de Deus, há uma homenagem, há um memorial, sabe, com o teu nome lá escrito. Isso é algo tremendo demais, sabe? Então, Deus fez questão de colocar um memorial diante dele em relação a todos aqueles que temem o nome dele. Para quê? Para ele lembrar-se. Então, diante de Deus, você está o tempo todo porque você teme a ele.
porque você decidiu temê-lo, porque você decidiu servi-lo. Então, com isso, Deus está falando aqui que vale a pena servi-lo. E aí continua o versículo 17. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-lo-eis, como o homem poupa seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Viu? Há uma diferença. Agora, verdade é, talvez essa diferença não se dê na esfera terrena, mas o fato é que na eternidade isso vai ser claro, isso vai ser nítido. Por isso que vale a pena servi-lo, queridos. Deus, ele quer continuar fazendo através de você. Não abra mão, não negocie, não desista. Há privilégios para você. E o maior privilégio que possa haver para você é você ter o seu nome escrito diante de Deus. É ter um memorial seu diante de Deus. Deus, ele vê você o tempo todo diante dele, queridos. Amém? Aí, a Bíblia, aqui nós terminamos dizendo aqui que haverá diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Aí continua, em Malaquias 4, 1 e 2. Pois, eis que vem dia, e arde como fornalha, em que todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não se lhes deixará nem raiz nem ramos. Olha Deus respondendo aqui, o povo falando que os perversos, que os que cometiam perversidade eram os abençoados, eram os felizes, eram os, sabe? Aí Deus está falando aqui, olha só, o dia que vem os abrasará e não restará nem raiz, nem ramo. E aí continua no 2. Mas, para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E saireis e saltareis, como bezerros soltos na estrebaria. Ô glória! Isso é tremendo demais. Eu queria dizer nessa noite para você, que tem enfrentado dificuldade no seu ministério, que tem enfrentado dificuldade no seu discipulado, que tem enfrentado dificuldade na sua célula, com dificuldade ou não, queridos, vale a pena servi-lo. Não vamos deixar o ego, olha que bênção, tem 20 pessoas na minha célula, olha que coisa chata, só tem uma pessoa, mas vale um ganho do que multidões perdidas, querido. Para você ver como um é importante, que Deus ele deixou as 99 e foi atrás da que havia se extraviado, da que havia se perdido. Então vale a pena servir a Deus. Apesar dos queixumes do povo, eu creio que há um povo, e eu incluo nós neles, que não aparta do seu coração o temor do Senhor. E a Bíblia diz que Deus atenta para esses. E para esses há um memorial acerca de cada um deles. Permaneça, não negocie. Por que o diabo não pede para você abrir mão de coisas fúteis? Porque não causa dano a ele. Mas ele sempre trabalha na nossa mente para abrir mão das coisas de Deus. Para quê? Não vale a pena? Vale a pena sim. E isso vai ser revelado naquele dia.
aonde o soberbo, aonde o que não teme, aonde o que comete impiedade, perversidade, eles vão ser como o restolho, eles vão ser como aquilo que não presta. Deus provou para o seu povo lá que vale a pena servi-lo. Eu espero, queridos, que, sabe, as dificuldades, a terra seca, a aridez, não influencie você a abrir mão daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Porque Deus faz através de você. Amém? Eu espero que vocês tenham recebido essa palavra. Espero que essa palavra tenha caído no coração de vocês e tenha trazido um gás para vocês continuar, para vocês perseverar em nome de Jesus. Antes de abrir, eu queria orar. Se você puder fechar os olhos por um momento, feche os seus olhos. Pai querido, eu quero te dar graças por esse tempo, por essa palavra. Pai, eu oro para que o Senhor venha trazer à memória de cada um de nós aquilo que nos dá esperança. Aquele povo ali, meu Pai, da época de Malaquias, eles não traziam à memória o que dava esperança. Eles olhavam com inveja para aqueles que prosperavam, meu Pai. Não, nós não queremos ser assim, nós não somos assim, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, nós vamos se alegrar com os que prosperam, com os que se dão bem, mas nós vamos continuar, mesmo vivendo momentos difíceis. Ah, Senhor, que os nossos olhos estejam além do natural, que os nossos olhos contemplem o tempo vindouro, que a gente possa ter recebido essa palavra, meu Pai, a ponto de ter a sensibilidade de saber que o nosso nome está diante do Senhor como memorial e Ele tem se lembrado de mim continuamente. Ah, meu Deus, que o Teu Espírito Santo renove as convicções, renove o chamado, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa levar a cada um de nós, meu Pai, a ter o todo da nossa habitação ampliado para a glória e honra do Teu santo nome. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Deus te abençoe, você que está ouvindo que ouviu essa palavra aqui no canal, e até a próxima, ok? Deus abençoe.